Hoje a gente vai mergulhar fundo num momento de tensão máximo sem precedente entre os poderes da República aqui no Brasil. Olha, o que aconteceu é algo que realmente abala as estruturas da política brasileira. Pela primeira vez na nossa história, um relatório final de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, pediu o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros que estão em pleno exercício dos seus cargos. É um evento que, sem dúvida, testa os limites da nossa Constituição. E claro, para continuar acompanhando análises como esta e entender os bastidores do poder, vale muito a pena se inscrever aqui no nosso canal. Vamos lá, então. O que exatamente torna esse momento tão histórico, tão pesado? A chave aqui é o peso institucional disso tudo. Pensa bem, uma CPI é um órgão do legislativo com poderes de investigação. E esse órgão está formalmente apontando os supostos crimes cometidos por ninguém menos que membros da mais alta corte do judiciário. Isso cria uma tensão direta no sistema de freios e contrapesos, aquele equilíbrio delicado que sustenta a República. É o tipo de coisa que gera ondas de choque em Brasília. E no centro de toda essa controvérsia estão esses nomes. Todos eles foram formalmente indiciados no relatório. Agora, reações mais fortes, mais diretas, vieram principalmente do ministro Gilmar Mendes, que publicou uma defesa bem longa, e também do ministro Flávio Dino, que não poupou críticas à ação da CPI. Bom, e já que a defesa veio a público, vamos entender os argumentos. Como é que os acusados estão respondendo a isso? A gente começa pela contestação mais detalhada, que foi a do ministro Gilmar. Essa frase resume bem a defesa dele. O ministro Gilmar Mendes basicamente diz que o relatório todo é uma cortina de fumaça, ou seja, uma manobra política para desviar o foco. E o mais grave, segundo ele, é que a CPI estaria tentando criminalizar o próprio ato de julgar. Isso seria, na visão dele, um ataque frontal à independência de qualquer juiz. E ele não fica só na crítica política, não. Ele traz argumentos jurídicos bem específicos. A defesa diz, basicamente, que a CPI ultrapassou seus poderes, que o processo de crime de responsabilidade é uma coisa do Senado, não de uma comissão, e que indiciar alguém é papel da polícia. Para ele, o que a CPI está atacando não é um ato ilegal, mas sim a sua interpretação da lei como juiz. E isso nos leva a esse conceito que é fundamental para entender o debate, o tal crime de hermenêutica. A ideia, que não é aceita no direito, é de que um juiz não pode virar réu só por causa da interpretação que ele deu para a lei numa sentença. É um pilar para garantir que o juiz decida com independência, sem medo. E é exatamente esse pilar que o ministro Mendes alega que a CPI tentou derrubar. Certo. Entendemos a defesa. Mas e a acusação? Agora vamos virar a página e olhar para o lado da CPI. O que exatamente levou a comissão a dar esse passo tão drástico? E Aqui está o pulo do gato do conflito. A CPI bate na tecla de que o problema não é a decisão final, não é um mérito do habeas corpus. A questão é o como. O foco da acusação é todo no procedimento, no caminho que foi percorrido até se chegar àquela decisão. A CPI alega que essa sequência de eventos não foi por acaso, foi uma jogada deliberada. Segundo a acusação, o ministro teria ressuscitado um processo antigo que já estava arquivado, para decidir sobre um assunto completamente novo. Ao fazer isso, ele teria, na prática, puxado o caso para si, driblando o sorteio que mandaria para outro relator. E para entender por que isso seria um problema, é preciso conhecer esse princípio. O juiz natural é uma garantia constitucional. Ele diz que ninguém pode escolher quem vai julgar o seu caso. A justiça precisa seguir regras claras e pré-definidas de competência para garantir a imparcialidade. É uma regra do jogo. E pronto, aqui a gente conecta tudo. A acusação da CPI se baseia exatamente na quebra dessa regra. A comissão afirma que, pelas normas do Supremo, o caso deveria ter ido para o ministro André Mendonça. Então, segundo a CPI, ao intervir e aceitar aquela petição no processo antigo, o ministro Mendes teria desviado o curso natural da justiça. Tá, mas e agora? O que acontece depois de uma bomba dessas? Vamos analisar o que isso tudo significa para o jogo político daqui para frente. A verdade é que, no curto prazo, a chance desse indiciamento virar algo concreto é bem pequena. A atual liderança do Senado, que é quem tem a caneta para dar andamento a um pedido de impeachment, muito provavelmente vai engavetar o relatório. Só que, a longo prazo, a história é bem diferente. Esse relatório se torna uma peça, um documento oficial que fica ali, guardado, e que pode ser desenterrado por uma futura legislatura para fundamentar novos pedidos. E esse é o ponto. Mesmo que nada aconteça agora, a árvore foi chacoalhada.
Agora, existe um registro formal criado por uma comissão do Congresso Nacional acusando ministros da STF de irregularidades. Isso tem um peso político, um peso simbólico, que vai continuar ecoando nos debates e nas decisões futuras, com certeza. No final, a grande pergunta que fica no ar é: tudo isso não passa de uma cortina de fumaça política, como diz a defesa? Ou estamos vendo, na verdade, o começo de uma fase ainda mais aguda, mais perigosa, no embate de poder entre as instituições do Brasil? A resposta, seja qual for, vai moldar os próximos capítulos da nossa democracia.